Era ao vivo. Ao vivo. Diário de um Nordestino que eu vou apresentar. É uma janela aberta para a cultura popular. O artista aqui tem vez para se apresentar. Muito boa noite, amigos e amigas. Boa noite a todos vocês. Começando mais um Diário de Nordestino. Começando mais um Diário de Nordestino, né? Esse que vos fala é Hernandes Oliveira e o nosso produtor Lindenberg, é o nosso produtor. Boa noite, nosso produtor. Tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Isso. Tudo maravilha então, né? Como é que tá? Semana foi tranquila? Mas depois nós sabemos. Foi madeira, né? Foi arroxo. Depois nós sabemos por aí, né? Depois nós vemos tranquilo. Vou fazer como eu já vi, eu observo outras pessoas, né? Fazer a cada dia a gente sempre tentando fazer o melhor. Vocês podem ir compartilhando, comentando, que é muito interessante, muito bom, mas eu vou mandar um alô para todos vocês daqui a pouco, viu? Vamos entrando aí, vão compartilhando, vão comentando, daqui a pouco eu pego a nossa listagem e manda bronca aí para vocês. Um abraço mesmo a todos vocês. Balançando aqui a nossa chupeta, o nosso badalo e fazendo o nosso trabalho direto do estúdio AMR Estúdio, Hernando Publicidades, para mais uma live nessa segunda-feira, 4 de abril de 2022. A gente começa. O convidado de hoje ainda não chegou. Estamos aguardando. Ele falou que estava chegando a qualquer momento, mas isso a qualquer momento já foi embora 20 minutos. Espero isso. Acompanhando, pode ter avistado um imprevisto, mas até agora a gente ainda está com a esperança, já que ele mora aqui, de comparecer aqui para o nosso Diário de Nordestino. Quando a gente abraçar todos vocês mais uma vez para o nosso bate-papo, que nós começa agora. Me parece que o nosso convidado está chegando, né? O nosso convidado está chegando para o nosso trabalho de perguntas, falando de cultura, etc. Nossos artistas, enfim, nosso muito boa noite, mas boa noite mesmo. Ótima semana de trabalho, que começa para todos, em todos os segmentos. A gente deixa um forte abraço
Obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência que contamos. Everaldo Oliveira, eu tenho certeza, daqui a pouco eu vou pegar o nosso telefone e ver realmente as pessoas que estão aí comentando. Vão compartilhando, comentando, que é muito interessante. É um modo de você colaborar, de nos ajudar. Tá certo? Everaldo Oliveira, lá em São Paulo. Um abraço para você, a Márcia, a Raíssa, né? Fé em Deus, pé na tábua e vamos que vamos. Um abraço a vocês. Né? A gente temos nosso convidado de hoje, que está acabando de chegar. Maravilha, já vai tudo tranquilo, tudo ok, pode entrar. O convidado de hoje é Júnior Almeida. Tudo bom mesmo? Para sentar aí. Aparece as pernas. É. Eu vim de bermuda. Isso, foi, tá, não tem problema não. Não, mas É bem popular o nosso programa é bem popular, vocês sabem, né? Então, gente, como eu estava começando a falar a respeito da cultura nordestina popular, o convidado de hoje é esse aqui, que acabou de chegar, já vai cumprimentar vocês com certeza, o nosso diário de nordestino, ele que é aqui de Capoeiras, né, tradicional, família tradicional, e resolveu também entrar na cultura. A cultura que não é da música, mas admira a música, os nossos artistas, as nossas raízes, a nossa cultura nordestina, admira muito bem, mas ele vai falar hoje da cultura, a cultura de sertaneja. Não é cultura, aí você pode dizer, mas não é cultura, é sobre Lampião, porque ele é um pesquisador, pode chamar de historiador. eu sou historiador e pesquisador. Pesquisador de cangaço. Pronto, então vamos começar. Boa noite, nosso amigo Júnior. Boa noite, Hernando, e boa noite, amigos internautas. Pessoal de casa, aquele meu boa noite. Então, você, para aqui, já pode deixar bem claro para a população, você é pesquisador. Né? Eu pesquiso, na verdade, eu pesquiso temas nordestinos. Tema nordestino. Tema nordestino, né? Eu faço parte de um grupo Sim. chamado Care de Cangaço, e nós temos pesquisadores sempre de temas nordestinos. Um se dedica mais a Padre Cícero, outro a Antônio Conselheiro, outro a músicas como aboio, como forró e suas variações. Tem pesquisadores que se dedicam ao vaqueiro, tem pesquisador que se dedica ao artesanato do barro, artesanato na madeira, artesanato do couro. Agora, assim, sempre envolvendo temas do Nordeste, né? E cada um se especializa mais em determinado personagem ou em determinado tema, mas sempre dentro da temática nordestina. Da temática nordestina. Mas você escolheu realmente ser o pesquisador de Lampião. Na verdade, não é só de Lampião, né? Mas de um cangaço de uma forma geral. A gente se fala mais em Lampião porque Lampião foi o cangaceiro que se destacou mais, né? Tanto que recebeu o título, né, que podemos dizer assim, de rei do cangaço. Mas o cangaço vem de longe, bem antes de Lampião, né? Antes de Lampião teve alguns chefes, né, que se destacaram, alguns chefes de grupo, como o senhor Pereira, que foi chefe do próprio Lampião. Teve o considerado o primeiro rei do cangaço, que foi Antônio Silvino. Tivemos cangaceiros mais antigos, né, como Lucas da Feira, né, como Cabeleira e vários outros, né? Você já... 3 livros, não é isso? Parece que você há pouco tempo fez o lançamento de mais um livro, mas do primeiro, tá? Quantos anos? Por que você se integrou a ser um historiador, pesquisador? O primeiro foi sobre o quê? Não, o primeiro como toda criança nordestina, né, principalmente a gente aqui do interior, sempre está muito presente essa coisa do cangaço, né, em nosso cotidiano. A gente ouviu falar das valentias de Lampião, das atrocidades que ele cometeu, né, das malvadezas, né? Sempre, logicamente, que existe muito folclore, né? Muita mentira, né? E o papel do pesquisador é justamente isso, né? É separar o que é mentira, o que é verdade, o que é lenda, o que não é.
entendeu? Então essa dedicação, não só minha, como vários companheiros, né, Brasil afora, especialmente no Nordeste, cabe isso, né, de desmistificar a figura do cangaceiro, né? Porque tem, quando, mais ou menos no final da década de 1960, né, cangaceiro vivia escondido, e a partir daí podemos dizer que o cordel, primeiramente o cordel, depois o cinema e a televisão, glamorizou, né? Ele romantizou uma vida que era uma vida triste, uma vida de violência, uma vida do cão, podemos dizer assim, né? Que é a vida do cangaço. Então, esses meios de comunicação, né? A literatura escrita e depois o cinema e a televisão passou a romantizar, achar que cangaceiro lutava por alguma coisa, que tinha defendia alguma bandeira, quando quem estuda cangaço, na verdade, sabe que não é assim. Então, cabe a nós, né, pesquisar com seriedade, né, e uma frase que eu gosto muito, até coloquei agora no meu mais recente livro, né, Lampião e Serrinha do Catimbau, que é assim, que a história tem que ser contada como aconteceu e não como quiséssemos que tivesse acontecido, né? Eu como historiador de formação, eu não posso ter um lado, eu não posso ter o lado da volante, eu não posso ter o lado do cangaceiro. O meu lado tem que ser a história. Se a volante, né, a polícia volante cometeu atrocidades, e se torturou, se espancou o sertanejo, eu apurei isso, minha obrigação é falar. Se o cangaceiro fez, logicamente que minha obrigação é falar. Então o compromisso de quem pesquisa com seriedade é relatar a história sem ter um lado. Então, Júnior, antes de chegar nessa história do terceiro livro, você está pensando sobre Serrinha, então você tem realmente todo cuidado para não colocar lenda. Na nossa linguagem, mentiras. Não, você não é na história do vídeo dizer não. Tem que comprovar. Hoje eu estava conversando, eu gosto de escrever causos, na verdade eu tenho 4 livros, né? Esse agora é o meu quarto filho literário. Mas é tudo falando do cangaço, Júnior? Não, o primeiro? O primeiro de 2015 Sim. é uma ficção. É uma ficção, o nome do livro chama-se A Volta do Rei do Cangaço. Isso aí eu faço como que Lampião esteja vivo e morando e se escondendo da população e por vários estados do Nordeste. Então Lampião, do livro, né, da ficção, ele atualmente mora no município de Capoeiras, faz parte da Polícia Militar de Pernambuco, mas já morou em Sergipe, na Bahia, e ele vive secretamente. Isso aí é ficção. Ficção, eu não tenho compromisso com a verdade, entendeu? Eu gosto de escrever ficção. Recentemente, né, tivemos o dia 1º de abril, todo ano em minhas redes sociais eu conto uma mentira bem cabeluda, né? Mas isso aí é brincadeira. Eu deixo logo claro que é brincadeira. O segundo livro, de 2018, é Lampião, o Cangaço e Outros Fatos no Agreste Pernambucano. Já foi para a realidade? Não, esse é pesquisa histórica. Isso aí eu não posso escrever, o que eu não posso provar, entendeu? Porque se eu tivesse escrito o que eu não posso provar, eu poderia dizer que meu espinhaço não aguentava de tanto cacete. Porque a crítica, a comunidade que gosta do tema é muito exigente. Então, se você lá escrever uma coisinha fora do roteiro, está sujeito a críticas e críticas pesadas, né? Quer dizer que você tomou gosto? Pronto. Aí esse livro, como o próprio nome está dizendo, né, sobre o cangaço no Agreste Pernambucano, né, eu falo em ações do cangaço em 8 cidades aqui da nossa região. Para quem é de fora, que está nos acompanhando, nossa região é o Agreste Meridional de Pernambuco, que tem a cidade Polo Garanhuns, é a principal cidade. Nós, como Capoeiras, Caetés, Angelim, Paranatama, essas outras cidades, somos como a periferia de Garanhuns. Então eu falo de cangaço em Águas Belas, em Angelim, em Canhotinho, Capoeiras, Caetés, Paranatama, né, antiga Serrinha do Catimbau,
São Bento do Una e Garanhuns. Todas isso, mas eu falo do cangaço de maneira geral, não só do período lampiônico. O período lampiônico a gente pode dizer que é de 1918 a 1938. Aqui, por exemplo, aqui em Capoeiras, ali para quem é de Capoeiras, para baixo da fazenda Beija-Flor, né, de Sebastião Leitão, em 1904 mataram um cangaceiro, chefe de bando, chamado André Tripa. André Tripa tinha um mês antes da morte dele aqui, ele tinha assassinado o prefeito, o delegado, o capitão e outra pessoa em Correntes. Então ele passou a ser muito perseguido e veio se esconder aqui ele estava primeiro naquela serra, ali no sítio de Vanderlins, ali no Bom Destino, tanto que o nome daquela serra, aquele morro que tem por trás da casa de Vanderlins, chama-se Serra do Tripa. Mas como é que você chega a essa história? Porque você tem que andar em todas as cidades. Você Não, na hora que você sabe da história de Lampião ou de qualquer cangaço, você pega o carrinho. Exatamente. Tá, tem nos livros, jornais antigos. Eu chego, por exemplo, Hernando, você sabe dessa? Não sei não, mas alguém pode saber. E vou, assim, aquele seguindo o fio da meada. E vou, às vezes, dou 10 viagens procurando uma coisa, não acho nada. Às vezes tenho sorte. Principalmente quando as coisas são mais antigas, é mais difícil de encontrar. Mas a gente encontra documentos, pesquisas em jornais antigos, né? E tem que, assim, sempre tem que confrontar informações. Eu não posso escrever e publicar a primeira coisa que me diz. Você me diz uma coisa, eu confio em você, eu sei que você é uma fonte confiável, mas é minha obrigação saber se o que você está dizendo, se é verdade ou mentira. Às vezes, principalmente as pessoas de mais idade, né, que viveram aquele tempo de horror, elas mentem sem saber, mentem sem querer, porque já souberam a história errada. Então elas contam errada, mesmo sem querer. Ô Juninho, esse Tripa, era o quê? Pernambucano? André Tripa, ele era alagoano. Na época que ele nasceu, chamava-se Mundaú Mirim, que hoje chama-se Santana do Mundaú, ali vizinho a Correntes. Era um sujeito muito perigoso. Isso aqui em 5 de agosto de 1904, vieram 2 volantes, né? Volante, para quem não entende a linguagem, era a polícia da época, porque ela não ficava num lugar só, ela saía, então chamava polícia volante. Aí o pessoal chamava volante, né? Tirava a polícia. Ele era tão perigoso que veio a volante da Pedra, comandada por Chiquito Vaz, e veio uma volante de Garanhuns. Foram 2 volantes, teve o primeiro tiroteio ali na Serra do Tripa, e eles saíram cortando a Caatinga e foram parar ali nas terras que hoje acho que pertencem a Beto Paes. E morreu o cangaceiro André Tripa, que era chefe de bando, morreu um cangaceiro chamado Bala, e morreu um soldado da volante de Garanhuns era José Pereira da Costa, conhecido por Zé Viado. Morreram 3 pessoas, e aqui eles passaram com o corpo do cangaceiro André Tripa e do volante para Garanhuns. O outro cangaceiro Bala só acharam depois, no outro dia. Os moradores acharam e enterraram lá na Caatinga mesmo. Pelo menos tem alguma lenda que Lampião passou por Capoeiras, por esse município? Olha, quando Lampião atacou Paranatama em 1935, em julho de 1935, na verdade ele vinha para cá. Ele encontrou um cidadão, na época de 20 e poucos anos, chamado Manuel Germano da Costa, conhecido por Manuel Moleque, tio de Antônio Moleque, que é daqui de Capoeiras. E disse a ele: se cabra, me leve para Capoeiras que eu tenho alguns negócios para tratar com João Borrego. Manuel Moleque, como conhecia o povo daqui, como era amigo do seu João Borrego, disse: capitão, eu levo o senhor quando o senhor quiser. Agora Capoeira está cheia de gente em armas esperando. Imprudentemente, Manuel Moleque mentiu. Mas essa mentira foi que livrou Capoeiras de Lampião e seu bando. Então ele disse a Manuel Moleque: pois me bota em Serrinha do Catimbau. Manuel Moleque guiou ele até a divisa, né? Lampião entrou
em Garanhuns, né? Mas hoje é município de Paranatama, por sítio Timóteo. Ele desceu a Serra de São José, ele vem do lado da pedra e foi para Paranatama. E em Paranatama ele se deu mal, né? Que é um dos combates que Lampião se deu mal, foi em Paranatama, em 20 de julho de 35. Já na volta, vamos abraçar o pessoal para ele ficar contente. Everaldo Oliveira, Kelly Melo e Marili Falcão. Estão nos assistindo, Everaldo lá em São Paulo. Evandro Oliveira, boa noite a todos. Evandro Oliveira, né? Maravilha. José Gomes Pereira, Cátia Macedo, Paulo Ferro dos Gueiros, está acompanhando a gente, a história do grande pesquisador do rei do cangaço, Júnior, viu? Esse caboclo aqui. É interessante, o caboclo está preparado com o gosto pela coisa, está se saindo muito bem. Cátia Macedo, um abraço para você. Netinha Alves, um abraço para você. Eduardo Francisco Dudu, creio que seja lá em Mutará, se não falha a memória. Maria Silva, boa noite para você. José Gomes Pereira, é o vereador lá de Ponta Alegre. Jones Alves, um abraço para você, Johnny Alves. Maria Silva, boa noite. Douglas Isídio, um abraço, boa noite para você também. Poi, um abraço para você, Poi, é o Poi lá no Almeida, como é conhecido. Um abraço, boa noite, vamos compartilhando, pode comentar, fazer pergunta aqui, a gente também faz aqui pergunta de vocês, viu? A gente repassa para o nosso amigo pesquisador Júnior Almeida. Adelmo José, boa noite, Hernandes Oliveira, Lindenberg, estamos ligados diretamente de Olímpia, São Paulo. De Janira Maria Moraes, também em São Paulo. Márcia, também aqui lá em São Paulo. Um abraço a Raíssa. Vereador Averência aqui, boa noite a todos. Nina Ferreira, boa noite. Maria José Teixeira. Parabéns, Júnior Almeida, parabéns, Júnior e Hernandes Oliveira. Maria José Teixeira, abraço. Ele vai agradecer já, viu? Adriano Sampaio também acompanha. Almeida Josi, o Josi. Né? Boa noite para você. Rodrigo Tenório, um abraço, boa noite, amigos, bom trabalho, belo trabalho seu, tá vendo, Júnior? Rodrigo Tenório aqui, tira o chapéu para sua iniciativa, maravilha, obrigado, meu querido. Rodrigo Tenório, Gisélia Almeida, sítio, me parece que era Gatilho, um abraço para você e família. Treinador Evandro Oliveira, disse aqui, boa noite, a cultura nordestina, maravilha. Givanildo Godoy, meu primo, um abraço, boa noite. Maria Tereza, que não está tão longe. Paulinho Melo, abraço, boa noite para você também. Givanildo Godoy, isso aqui. Maria Tereza disse, boa noite, estou assistindo com Maria Tereza e Ruth. Caríssimo Hernandes Oliveira, iniciativa evidenciar nossa cultura raiz. Paulinho, isso aqui, boa noite para você, Júnior. Aldo Alexandre, também Hernandes Oliveira, boa noite. Júnior, isso é raiz do Nordeste. Foi Givanildo, o Gil Godoy. Pronto, tá aqui, um abraço para vocês, Júnior. Agradecer esse povão que estão ligados com a gente. Chega mais gente, daqui a pouco eu estou passando aqui. Um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando. Pronto, José Pinto Teixeira, isso aqui, um abraço, tá? Essa história é uma grande recordação do passado, dos antepassados. Anderson Melo Silva, aliás, Bila, Anderson Melo, Bila, boa noite. Júnior, hoje, conclua mais a história do seu terceiro livro, onde foi lançado. Se já pensa em outro, para depois eu fazer algumas perguntas. Bom, como eu ia dizendo, né, o primeiro foi uma ficção chamada A Volta do Rei do Cangaço. O segundo foi sobre o cangaço no Agreste, esse de pesquisa histórica, né? O terceiro foi o de 2020, né, Capoeiras, Pessoas, Histórias e Causos, onde eu falo de algumas histórias de capoeiras. Não é a história oficial de capoeiras, mas eu falo de festa de São José, eu falo do São Paulo da Coab, eu falo de briga, eu falo de morte. Não só fala do Lampião. Não. Esse não tem nada a ver com o cangaço. Esse não. O anterior, esse é as histórias de capoeiras. Tanto que o nome é Capoeiras, Pessoas, Histórias e Causas. Né? Sim. Eu tava,
hoje, né, no velório do nosso amigo Tonho de Satu, né, Tonho Lagatão, né, que era um sem juízo folclórico, né. Algumas histórias do meu livro eu estava comentando, eu falo nele, né, das inocências de Tonho, eu falo de alguns fatos tristes, a maioria também fala em fatos alegres. Agora tudo é relacionado aqui, passados aqui no município de Capoeiras. E esse meu quarto livro foi o que eu lancei na Bahia sexta-feira passada, dia 25. Ah, já é o quarto livro. É o quarto livro. Esse sim fala do cangaço. Esse sim, esse é um recorte, né, da história do cangaço da nossa região. Esse é Lampião e Serrinha do Catimbau. É meu quarto trabalho. Você lançou lá na Paulo Afonso? Lancei em Paulo Afonso. Aí está programado para lançar em Paranatama, dia 20 de julho, né, que é a data comemorativa que Lampião se deu mal lá em Paranatama, né? A prefeitura local, a Câmara colocou o projeto, né, através de um parlamentar, e o prefeito sancionou o dia de resistência ao cangaço, que é 20 de julho. Né? Foi 35, está completando agora 35, 65, com 22, 87 anos, não é isso? 87 anos. 87 anos que Lampião se deu mal em Paranatama. Agora 20 de julho. Aí está programado a gente fazer o lançamento lá, né? Esse meu livro, graças a Deus, por ter existia uma certa lacuna, né? Nesse episódio de Serrinha do Catimbau, e a gente diz no meio, eu queimei muito alpercata. Quando sai a campo, a gente diz que queimou a alpercata. Eu queimei muito alpercata esse trabalho, mas graças a Deus está um trabalho, modéstia à parte, muito bem feito, muito bem aceito na comunidade de estudiosos. E esse meu livro tem muita cidade do Nordeste. Hoje eu enviei alguns livros, enviei para Sergipe, enviei para o Rio Grande do Norte, enviei para São Paulo, até para Manaus, no Amazonas, tem livro. Né? Bem, já pensa no quinto? O quinto está praticamente pronto. Eu tenho outro livro, né, de ficção, mas o ano que vem, né? Vamos deixar o pessoal curtir esse. Isso. E quanto às histórias de Capoeiras, as pessoas sabem que eu gosto, né, da história local, sou apaixonado por a história do matuto, do nordestino, principalmente da nossa história. E o pessoal sabe que eu gosto e sempre me conta história. Eu vou lá, anoto e deixo lá guardada. Se eu quisesse publicar os 3 livros só sobre histórias e causas de capoeira, eu tenho um texto guardado. Quer dizer que esse próximo, se Deus quiser, vai ser mais história de capoeiras. Tem ou esse ou outro livro de ficção na frente, assim, com a temática ali, puxada um pouco pro cangaço, que é minha paixão. Eu escrevo sobre Padre Cícero, eu escrevo outros. Agora meu tema mesmo é a história nordestina, em especial o cangaço. O que me alertou foi nosso produtor, chame Júnior, que é bom. Muito obrigado por você ter lembrado. E eu passando, chamei obrigado por ter vindo, e o povo que estão acompanhando. Parabéns, você realmente está dedicado, está se saindo muito bem. E o pessoal que estão dizendo aqui, o que é que diz aqui, Milton Andrade, Rodrigo Tenório, volta a comentar. Pode comentar, agora compartilhem, vocês compartilhem, viu? Disse aqui, a história permanece viva graças a pessoas como você, Júnior. Não podemos deixar a história morrer. É interessante até onde chega nossa literatura, através hoje, com essa ferramenta maravilhosa, né, da internet, né, que nos deixa sem fronteiras. Outro dia eu estava chegando no mercado e o meu celular tocou, era uma ligação por WhatsApp, e eu vi que era um número de fora do país, né? Eu atendi, a mulher se identificou como Helena Roraima. Ela é filha do poeta Rogaciano Leite, grande Rogaciano Leite. Né? Rogaciano, só para situar os amigos, ele é o autor daquela famosa poesia, muito declamada por vários poetas, né? Senhor escrito, baixa, deixai-me passar sem pejo, que um trovador sertanejo venceu o pino dedilhado. Conhece, né?
Eu sou o Manuel Bandeira, do Mundo Jorge de Lima, não espereis obra-prima, desse matuto plebeiro. Eles cantam suas praias, palácios de porcelana. Eu canto certo, o sertão, a choupana, canto o sertão que ele é meu. E por aí vai. Rogaciano Leite se apresentou aqui no final da década de 40, por aí. E eu fiz um texto e publiquei nesse penúltimo livro, mas antes de publicar no livro eu tinha postado em alguns blogs e o pessoal por aí sai compartilhando, né? Blog de poesia, blog de tema nordestino, e eu sei que esse texto chegou para a filha de Rogaciano, que morava em Madrid, na Espanha, e ela falou comigo achando que eu tinha conhecido o pai dela. Aí eu expliquei, né, que eu não tinha a cidade toda, que na verdade quem conheceu o pai dela foi minha mãe. Aí ela fez a chamada, fez uma chamada de vídeo e conversou com a mamãe. Para vocês verem como assim, principalmente a internet, né, deixa sem fronteiras e a literatura e os textos da gente vai longe. Bastante gente acompanhando, são 20 horas e 29 minutos, o programa é Diário do Nordestino, o convidado hoje é Júnior Almeida, que dessa vez não vai dar para contar toda a história dele, porque o horário é pouco, é uma hora só, mas com certeza depois volta, todo o pessoal que estão vindo vai voltar, e vai fazer rodízio, porque nenhum até hoje, nosso produtor, terminaram sua história, né? Nenhum. Por exemplo, aqui tem Nailton Barros, é um poeta declamador lá de São Bento do Una, ele disse aqui: olá, boa noite, amigo Hernandes Oliveira, mestre da cultura. Parabéns pela live, né, pelo Diário do Nordestino. Abraço, né, todos fãs da cultura. Ele diz aqui: Júnior é um poeta preparado. Maravilha. José Pinto da Rocha, parece que é um carrapato, né? Disse: Júnior está de parabéns pelos trabalhos. Antônio Santos também acompanha. Marileia Santos. Então tá aí, você recebendo aí os parabéns e com justa razão. Júnior, você não tem alguma história, pelo menos ouvi dizer que Lampião também tinha algumas partes boas, que fazia alguma caridade, que fez alguma proteção para alguém, ou só tinha essa má imagem que o pessoal colocaram nele, realmente fazia essa atrocidade toda, realmente? Não, o que realmente na história fala? Lampião era bom com quem ele servia. Lampião não tinha causa. Se você pudesse servir a ele, se você pudesse esconder ele e o bando dele, se você pudesse fornecer arma, você tinha serventia para ele, logicamente. Lampião, na verdade, Lampião era um grande político. Lampião, geralmente as pessoas perguntam: Lampião, herói ou bandido? Primeiro ponto, Lampião é história. Mas é o seguinte: se você era um coiteiro, que, por exemplo, uma bala de arma custa R$10, você vendia Lampião por 30, milhares e milhares e milhares de balas. Você ganhou dinheiro às custas de Lampião. Lampião lhe enricou. Lampião para você, herói ou bandido? Logicamente, se ele lhe deu lucro, Lampião seria um herói. Agora, se tem aquele coitadinho lá, que Lampião dizimou a família dele, deixou o filho pequeno sem pai, logicamente Lampião é bandido. Então, quando as pessoas me perguntam: Lampião é herói ou bandido? Eu respondo perguntando: de que lado você estava? Entendeu? Logicamente, Lampião existe um brasilianista americano chamado Billy Chandler. Ele fez um livro chamado Lampião, o Rei dos Cangaceiros. Como no inglês não existe a palavra cangaceiro, é traduzido Lampião, o Rei dos Bandidos. Então Lampião foi o rei dos bandidos, entendeu? Ele é o bandido mais conhecido de todo o país. Para você ter uma ideia, mais de 1000 livros falam da vida de Lampião. Ele é o brasileiro mais biografado que existe. Ele, na América Latina, ele só perde para Che Guevara. Imagina a força que tem o nome do Lampião. Maravilha, rapaz, maravilha. Aqui, olha, o Givanildo botou do comentário aqui, agora pode comentar e fazer pergunta e compartilhar, que é muito interessante para a gente. Isso aqui, Gil Godoy, é de pessoas assim que nós precisamos para manter nossas raízes. Hernandes e Júnior, nota 10 para vocês. Damião Cavalcante, poeta de verso de improvisos lá de Garanhuns, está dizendo aqui: parabéns pelo programa. Pois é, estamos aqui direto do estúdio MR Estúdio.
nas publicidades, no programa diário de Nordestino. Valeu, poeta. Também lá em Curaçá, na Bahia, tem meu amigo que veio lá do Paraná, agora está lá no Curaçá, na Bahia, é o Frei Valdevan Corrêa. Frei Valdevan Corrêa, já esteve aqui em minha casa em outra oportunidade, e ele também é poeta, ele é o padre vaqueiro, Frei Valdevan Corrêa, padre vaqueiro, está lá em Curaçá. Hernandes Oliveira, por divulgar e incentivar a cultura do Nordeste. Pois para você também, tudo bem que você também divulga. Damião Cavalcante, continua. Carlos Eduardo é o cantor e compositor alagoano lá em São Paulo, acompanha também. Leva um abraço lá ao pessoal de lá, viu? Nunca esqueça de dar um alô para rapaz, vamos ver aqui, para a vaqueira Dilma e Jô. Rapaz, Dilma e Jô, JR Jô. E também Dilma e Jô, viu? Sérgio Panas lá em São Paulo. E a outra poetisa aí, rapaz, que fugiu o nome da memória, viu? O nome dela aí, que era aqui de Pernambuco, da Banda de Águas Beira, mas está lá. E deu um abraço aí, lá, tá todo mundo, viu? Hernandes Oliveira, Eduardo Neto está sonizado do programa, beleza. Maria Tereza botou aqui 10. Naldo Silva, José Pinto da Rocha comentou, você tem um livro sobre Chequeva. Maravilha. Meire Godoy, minha prima, um abraço pra você, minha querida. Abraço. Olha, não sei se você já chegou a pesquisar, mas não sei se não chegou, mas você já deve ter visto essa lenda, que o Lampião, ele esteve lá no Juazeiro, lá no meu Padre Cícero, foi uma novela danada naquela época. E ele disse que foi no começo. Não, meu Padre Cícero, né? Diz que era político e deu apoio a Lampião. E essa história realmente é verdade? É verdade, mas assim, essa história tem muito mais história por trás. Tem, né? Em 1926, o Brasil vivia o movimento tenentista. E alguns tenentes do Exército Brasileiro saíram andando Brasil afora e foram parar na Bolívia. E a disposição deles era derrubar o governo federal. Sim. A coluna era comandada por Luiz Carlos Prestes e Miguel Calmon. Então, o que é que aconteceu? Quando eles estavam para entrar no Ceará, o governo federal entrou em contato com o deputado Flório Bartolomeu, que era homem de confiança do Padre Cícero, e mandou, né, que Flório Bartolomeu resolvesse essa questão. E para ele deu a patente de general. E deu a carta branca, entenda-se, dinheiro. E para ele resolver. Flório Bartolomeu, como muito inteligente, ele disse: quem pode combater o pessoal de fora na Caatinga? Quem é que combate melhor na Caatinga? O Lampião. Padre Cícero, ele já estava idoso. Padre Cícero, alguns autores dizem que ele não se dominava mais, que Flório Bartolomeu usava do prestígio dele para se promover como realmente se promoveu, né? Que foi um político graças à força do Padre Cícero. Então, Flório Bartolomeu mandou uma carta, escreveu a carta, convocando Lampião para Juazeiro. Em nome de Padre Cícero, mandou que Padre Cícero assinasse. Padre Cícero botou aquele selinho, né? Aquele selinho quente, e mandou um mensageiro procurar Lampião nas Caatingas. Encontraram o bando de Lampião aqui em Pernambuco, entre a fronteira Pernambuco e Ceará. Um fazendeiro de confiança de Lampião mostrou a assinatura de Padre Cícero e ele avalizou. Essa assinatura é de Padre Cícero. Lampião entrou em Juazeiro com honras de herói, e todo mundo tinha curiosidade. Ele passou a ordem a seus cabras para entrar em paz. Eles entraram em Juazeiro em paz, entendeu? E só que quando eles chegaram, Padre Cícero estava com um baita problema. Flório Bartolomeu tinha viajado ao Rio de Janeiro, adoeceu e morreu lá, no Rio de Janeiro, enquanto Lampião estava em Juazeiro. O que era que se poderia fazer? Porque foi prometido a Lampião a patente de capitão e aos seus comandados
de segundo tenente e de primeiro tenente. O que era que ia fazer com o Lampião? Tinha o único funcionário federal que tinha em Juazeiro daquela época era o inspetor agrícola, o chamado Pedro de Albuquerque Uchoa. Era vamos dizer que da Emater, tá? Mas era funcionário federal. Os cangaceiros foram buscar ele. Quando ele soube de que se tratava, que era para dar a patente a Lampião, ele disse: eu não tenho poder. O cangaceiro botou logo que ele disse: se meu padrinho disse que você tem, é porque você tem. Então ele assinou lá num papel qualquer, em nome do governo federal, concedo a patente de capitão ao senhor Virgulino Ferreira da Silva, concedo a patente de primeiro tenente ao senhor Antônio Ferreira da Silva, de segundo tenente a Luiz Pedro. Lampião saiu, ganhou armamento do governo federal, ganhou fardamento e mandou um portador para as polícias, para saber se era colega deles. O recado que recebeu de volta foi que se ele fosse para perto deles ia comer era bala. Então essa patente de Lampião é uma coisa muito polêmica até o dia de hoje. O padre Cícero apanhou muito da imprensa, né, por ter supostamente acolhido Lampião, mas assim, se as pessoas que criticam geralmente não conhecem o assunto a fundo, então critica injustamente Padre Cícero, porque Padre Cícero ele tem aquela, né, quem roubou não roube mais, quem matou não mata nada. Ele acolhia todo mundo, inclusive Lampião. Ele deu conselho para Lampião sair do cangaço. Logicamente que ele não cumpriu, mas realmente Lampião entrou em Juazeiro, mas tem todos esses detalhes. Não é uma questão tão simples. Padre Cícero deu apoio e tal, não é simples assim não. Pronto, 20 horas e 40 minutos, Diário do Nordestino. O nosso produtor hoje não deu nenhum sorriso, parece que está com o aqui do meu. Ah, já sei, já sinalizou ali. Olha, para vocês que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar depois, que muita gente vai começar depois de amanhã, que muita gente não dá tempo assistir ao vivo, mas a gente já tem experiência que muita gente fica olhando depois, né? Depois que a gente faz a live, o pessoal acompanha. Ó, veja só, por isso que eu gosto assim. Nós não estava programado nem sequer o assunto. Claro que o Júnior tinha que ser esse assunto, mas o Júnior tinha conhecimento de até outros assuntos for possível. Mas ninguém programou nada, ele não trouxe a resposta pronta, eu não tenho pergunta pronta. É do que ele vai começando e vai saindo. Então, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, eu gosto assim, natural, nada programado. Então tem aqui pergunta, mas antes da pergunta eu vou dar uma passagem. Depois você vai voltar aqui com certeza que o tempo não vai dar para começar nem 1% da história. Né? Isso mesmo. Aí temos Temperaguela. Que Temperaguela já teve também. Olha, gente. Vamos ainda preparar aqui o cenário, o local para ficar com mais conforto. Ninguém ligou o ventilador, hein? Esquenta. Tá frio. Venta? Tá frio. Tá normal? Tá. Tudo bem, ó. Invernando nossa terra, né? É verdade. Vou fazer logo a pergunta, vou fazer outra pergunta para você. Olha, Rodrigo Tenório aqui, Hernandes, pergunte a Júnior se ele já tem e se caso não tenha, se ele pretende fazer um trabalho sobre a origem das famílias capoeirenses. Rodrigo, eu tenho alguma coisa assim em mente e eu tenho no meu computador, eu deixo alguns fragmentos de texto, né, que eu vou sabendo das coisas e vou juntando como um grande quebra-cabeça. Eu junto uma peça aqui, uma peça ali e talvez talvez na frente eu faça alguma coisa parecida. Eu tenho algumas ideias, né, assim, de capoeiras, como, por exemplo, eu tenho começado, o Padre Geraldo ainda era vivo, eu comecei a fazer a história da paróquia aqui, e eu pretendo em 2026, quando a paróquia de Capoeiras completar 50 anos, eu estar com o trabalho pronto. Aí eu sempre apuro, né, assim, presidente de festa, a construção das capelas, eu já tenho a história de algumas capelas, entendeu? Para 2000, porque a gente que escreve é assim, sempre vai juntando, às vezes escreve uma coisa que
que se encaixa com outra lá na frente, às vezes a gente muda tudo, né? Para vocês terem uma ideia de como é a coisa da gente que escreve, eu estava com um livro, né? Esse que eu falei que estava quase pronto, um romance. Eu tenho mais de 200 páginas de A4 escritas. Aí comecei a pesquisar sobre cangaço e apareceu material novo. E esse que eu fiz agora de Paranatama, né, a antiga Serrinha do Catimbau, atropelou tudo, entrou na frente dos outros. Então é muito variado de como é. Bom, ele botou aqui, botou muito bem. Muito bem. Mandei a música para trás. Muito bem. Olha, Tá no final, fiquei bem. João Paulo Teixeira, Ramon Lira, que trabalha aqui no supermercado Rodrigues, né? Lá em Alexandre Rodrigues, o Ramon Lira está acompanhando também. Então, tem melhor preço de atendimento, Rodrigo Supermercado, nosso amigo Alexandre. José Roberto também nos acompanha. Terá aqui nota 10 também. Então, vamos compartilhando e comentando, perguntando. É lenda ou é verdadeiro que a Maria Bonita, mulher de Lampião, antes de chegar a essa pergunta, eu quero lembrar vocês, você também que deve saber da história, por que Lampião tornou-se que muito no sertanejo, mas bandido, né? Isso não se pode nem falar isso, porque se realmente ele começou a matar a gente por conta de um crime que aconteceu. Mas isso eu quero vir para a pergunta. E depois também, essa situação de Lampião. Até no Gonzaga tem uma música de Maria, que ele carregou uma mulher, a mulher se apaixonou, Maria Rita se apaixonou, Maria Bonita se apaixonou por ele, né? Tudo bem. Mas é verdade que Maria Bonita colocou que nós chamamos chifre, traiu o Lampião, tem isso ou é uma lenda? Rapaz, eu queria que achar um camarada com coragem para enfrentar Lampião, para fazer um negócio desse. Isso é lenda. Não chegou a descobrir uma realidade, não. Mas você sabe dessa história, né? Não, tem. Teve um juiz aí que, acho que de Sergipe, que publicou um livro que Lampião era um homossexual e que Maria Bonita chifrava ele. Mas é coisa para vender livro. Isso é coisa que não. Vocês imaginem, você acho que conhece mais do que eu, desses cabos brutos do sítio. Aí você multiplica essa brutalidade por 100 ou 200 vezes e bota num cangaceiro. Você acha que um cangaceiro bruto como era, verdadeiras feras humanas, iam querer ser liderado por um camarada que não fosse homem, um camarada que não tivesse moral nem com a mulher? Não existe. Isso aqui lá de São Paulo, Carlos Eduardo Neto, diz parabéns, Júnior, pelos conhecimentos. É lenda também que o Lampião chegou em uma festa, não chegou com um cangaço e foram almoçar em uma casa, a mulher ficou toda com o dia da perreada, que ela se assombrava, e o Lampião disse, não se preocupe. Ela rapidinho preparou um almoço, sei lá, uma janta, refeição para esse pessoal, para os seus comparsas, e o almoço estava insosso. Ele falou que estava insosso, e o Lampião fez a mulher trazer 1 quilo de sal e fez ele comer todinho. Já viu essa história? Já, essa é uma das muitas lendas, né? Já disseram com Antônio Silvino também, né? Que eu disse aqui no começo da nossa conversa, que foi o primeiro rei do cangaço. Tem outra lenda também muito conhecida, que Lampião jogava a criança para cima e parava no punhal. Não, Lampião tinha as atrocidades dele, tinha muito mais do que essa. Mas essa aí é uma das tantas lendas que tem a respeito de Lampião e de outros cangaceiros. Você já chegou a pesquisar que Lampião teve em Mossoró, Rio Grande do Norte? Isso. Em Mossoró foi a derrota mais falada em Mossoró, né, que foi em 1927. Tanto que a cada 13 de junho de cada ano, lá em Mossoró tem um espetáculo chamado Chuva de Balas, né, eles contam a façanha, né, do povo de Mossoró que botou Lampião para correr, matou o cangaceiro de Jararaca, que era aqui de Buíque, né, pertinho da gente, José Leite de Santana, matou um cangaceiro chamado Cochete, e a partir daquele momento o bando de Lampião destroçou-se.
Tanto que no ano seguinte ele foi tão perseguido que ele atravessou o Rio São Francisco de Pernambuco para a Bahia com apenas 5 homens, ele e mais 4. Ele foi destroçado totalmente. Morreu muita gente, a perseguição foi imensa depois do ataque ao Mossoró. Temos aqui, Júnior Almeida, tem o José Roberto disse, quando eu for em Capoeiras vou conversar com o Júnior, pois temos muito em comum nesse linguajar do cangaço. Mas de onde é você, hein, José Roberto? Nós queríamos saber de onde é você. A pessoa que é bom dizer de onde tá tudo bem. Viu? Estamos aguardando que ainda dá tempo de você responder. Nadjane Macedo, um abraço a você, Nadjane Macedo. Um abraço à família toda, viu? A Nailda, enfim. José Roberto colocou assim. Nailton Barros disse aqui, Hernandes Oliveira, eu quero mandar um abraço para o amigo locutor Rogério Cordeiro. Tem aqui mais aqui. Na Vila Maniçoba, que está ligado no seu programa. Muito bem, valeu Rogério Cordeiro, por demais. Godboy Berg, Shop, boa noite a todos. Godoy. Um abraço para vocês. Rapaz, você teve no local que ele foi assassinado? Algumas vezes. Lá no Gruta do Angico. Grota do Angico. Como é que é essa grota realmente? A gente mostra as fotos. Não, na verdade. Fica bem deserto? Hoje é um parque, né? É cuidado por Ibama. Você não pode tirar uma pedra de lá. Né? Angico é uma fazenda. Fazenda Angico. E a grota, né, como o próprio nome está dizendo, na verdade ele é um rio. É o encontro de 2 morros, né? E quando estava sem água, os cangaceiros usavam para dormir. Né? Lá tem a cruz, né, em homenagem aos cangaceiros mortos, e tem uma cruz do soldado Adrião, que morreu um dos soldados. Inclusive essa cruz eu subi com ela nas costas. Em 2016 a bichinha pesa para danar, viu? Eu já estive lá algumas vezes, inclusive quando completou 80 anos da morte de Lampião, a gente passou a noite lá. O que é que a história diz, Júnior? Sobre essa morte de Lampião, o que é que a história fala? Porque como foi que se prepararam para matarem o Lampião, para atacar, fazer esse ataque? Você tinha o nome do comandante, na época o delegado, sei lá, que ordenou para matar. Como espera que ele estava ali escondido? É o seguinte, Lampião, como eu disse aqui antes, Lampião na verdade era um grande político. Ele tinha contato com vários coronéis, né, que fornecia. Porque não era qualquer um que poderia comprar armas e munições, era coisa que envolvia muito dinheiro. Então ele tinha contato até com o governador do estado, né, como era o caso de Hernandes Carvalho, né, em Sergipe, né, e seu pai João Cacheiro. Ele tinha Sergipe, para ele era um posto seguro, entendeu? Então chegou uma época, né, quando Getúlio Vargas assumiu, né, que se diz que o primeiro trinidade de Lampião partiu do Palácio Catete, né, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo, que foi ordem de Getúlio. A ordem veio de cima e chegou um tempo que chegaram para determinado comandante de volante e disse: ou você mata Lampião ou a gente lhe mata. Então era melhor viver, né? Então acocharam e tiveram que matar Lampião. Agora sim, um detalhe curioso, né, que quando a volante saiu na noite de 27, saiu de Piranhas, os camaradas com a cabeça cheia de cachaça, muitos deles tomaram cachaça com pólvora, né, que era a cocaína deles daquela época, né, era a droga, e eles saíram sem saber com quem ia lutar, porque não era todo mundo que tinha coragem de dizer vai brigar com o cego, no caso Lampião, de Vila Bela. Não era todo mundo. Quando dizia vai lutar com o Lampião, a conversa era. E conta-se que algum deles só souberam pouco antes com quem ia brigar. Pronto, aqui tem José Roberto, ele diz aqui: sou filho de Chinininha, rapaz, irmão de Tiago do ônibus escolar. Hernandes, talvez você lembre de mim. Lembro. Moro em Sorocaba, São Paulo. Não lembra? Lore Sampaio também. Jonas Nemésio Hernandes pergunta a Júnior Almeida se ainda tem deve ser alguma, né? Alguma pessoa viva que participou do ataque de Lampião. Só existe em Serrinha de Catimbau.
Peraí, de Serrinha do Catimbau tinha Dona Branca, que morreu em 2017 com 103 Sim. anos. Ela foi vítima, né, no caso. E eu conversei com a senhora também, que o pai dela e os tios participaram do fogo de Serrinha. Ela ainda está viva, mas era uma criança na época. E de cangaceiro vivo só existe uma mulher, chamada Dulce Menezes, mora em São Paulo, se não me engano em Campinas, está com a faixa de 97, 98 anos. Ela era companheira de um cangaceiro chamado Criança. É a única. Aqui pertinho da gente morreu em 2013, morreu Candeeiro, e acho que no ano seguinte em Maceió morreu 25, e assim está se acabando. Quem conviveu com esse pessoal são poucos. Flório Sampaio, Marta Moura, um abraço a você, olhem, comentem, compartilhem, etc. Ele era natural realmente de Serra Talhada? Era, nascido no sítio chamado Passagem das Pedras, no meio da caatinga, no meio do nada. Mas essa mulher, Maria Bonita, realmente era mulher de ideia. Não, Maria de Ideia, porque o nome, na verdade, o nome Maria Bonita surgiu após a morte dela. Ninguém conhecia Maria Bonita, era Maria do Capitão, Dona Maria, Maria de Ideia, né? Ideia era a mãe dela. Ela estava em 1930, ela estava separada do marido, e Lampião foi lá e a mãe dela praticamente empurrou ela para os braços de Lampião. Lampião, como diz o ditado, ele mesmo declarou em Juazeiro, numa entrevista que deu, que era um pé de dinheiro, né? Todo mundo queria amizade com Lampião, fazer negócio com Lampião, porque Lampião não tinha pena de gastar não, né? Gastava do que não era dele. Vou fazer rapidinho as perguntas, que vai ter nem falar nem no começo, mas quando o rapaz Rodrigo perguntou, me parece que foi Rodrigo, perguntou se você pretendia fazer um livro com história de famílias capoeiras. Aí eu tô me lembrando, se for fazer, com certeza começa do seu pai, porque eu tenho uma pequena história, já lhe contei se você anotou, porque o seu pai é uma história aqui em Capoeiras. Meu pai era Oliveira. O pai tá vivo, ele tá vivo. O seu pai, ele tá vivo. Viu? Meu pai era Oliveira. Oliveira, né? É. Aquela bodeguinha que sortida de cima a baixo, chamava bodega na época, o radinho que eu comprei, o rapaz comprou a ele, certo? É uma coisa impressionante a história do pai dele. Eu não tenho dúvida que ele tem história aí e a família. Né? Família... A história, Hernando, não só do cangaço, mas a história de uma maneira geral, nós dizemos que a história é uma grande coxa de retalhos. Sua história é um retalho, a minha história é um retalho, a história de Lindbergh é um retalho. Quando a gente costura da história de Capoeiras, quando a gente costura mais um pouquinho da história do Agreste, e vai aumentando essa coxa, essa coxa fica a história de Pernambuco. Quando, como diz o Matuto, quando dá fé, é a história do Brasil. Nós somos a história do Brasil, nós somos a história. Somos a história. Você vai resumir a resposta? O Dória está se vencendo, né? Nosso produtor. Conversa boa passa ligeiro. Passa ligeiro, não, a história é grande, você tem história, você Lampião, por que tornou-se bandido mesmo? Na nossa linguagem, né? Existe o próprio Lampião, voltando a Juazeiro. Lampião, quando entrou em Juazeiro, ele entrou com um ar de estrela, de artista, de grande líder. Ele deu uma entrevista a um médico chamado Otacílio Macedo. E o doutor Otacílio perguntou por que ele tinha virado cangaceiro. E ele, o que a gente chama de escudo ético, né? O que a gente diz, a desculpa. Ele disse que tornou-se bandido porque mataram o pai dele. Mas na verdade é o contrário, mataram o pai dele porque ele já era bandido. Lampião começou em 1916, por aí, se desentender com um vizinho de terra lá em Serra Talhada chamado Zé de Saturnino. E essa encrenca foi crescendo, tanto que ele teve que se mudar. Primeiro, ele se mudou da Passagem das Pedras para outra localidade chamada Posto Negro, nas imediações da Vila Nazaré, que pertence à floresta. E lá começou com as coisas dele. Lampião é o que a gente hoje pode chamar maloqueiro, de andar mostrando arma, de andar dando tiro, andar fazendo bagunça. E se desentendeu com o povo de Nazaré, que nós chamamos os nazarenos. O povo de Nazaré, ele enfrentava Lampião como questão pessoal, eram os maiores perseguidores de Lampião.
Os nazarenos, se diz que os nazarenos eram tão valentes que beirava a loucura, né? Mas Lampião matou 16 pessoas de lá, Nazaré. Então era uma questão de sangue. Enquanto outros policiais volantes perseguiam Lampião porque eram pagos para isso, o pessoal de Nazaré perseguia porque era rixa de família, entendeu? Aí Lampião de Nazaré, a família de Lampião não se deu, foi para Alagoas e lá ele entrou num bando de cangaceiros e fizeram um assalto numa vila chamada Pariconha, que hoje é cidade, ali na região perto de Água Branca, de Delmiro Gouveia, por ali. Então, na época era o sargento Zé Lucena, foi comandando e estava atrás de Lampião e um filho do dono da fazenda que era criminoso de crime de morte. E foram lá, ele não sabia nem quem era Zé Ferreira. E um soldado recruta, afobado, terminaram por matar Zé Ferreira. Mas se a volante foi lá no sítio, era atrás de Lampião e Lampião não era chefe de bando. Lampião era comandado. Então mataram o Zé Ferreira porque Lampião já era bandido. Lampião não virou bandido porque mataram o Zé Ferreira. O Chachado, está terminando o nosso tempo. O Chachado, porque Lampião, Chachado, não sabe o que é. Chachado é música de Lampião. Se você puder colocar aí, eu mandei uma música de um cantor de Poço Redondo. Ele no final da música até fala dos amigos meus lá em Poço Redondo. Mas Chachado é música de cangaceiro. E é bonito demais, entendeu? Júnior, momentos finais, obrigado por ter vindo, tá certo? Ter atendido nosso convite, satisfação imensa. Eu que agradeço aos amigos internautas que estão nos assistindo por a audiência, por a paciência e procure valorizar, compartilhar o programa do nosso amigo Hernando, que é a nossa história. Você é um divulgador aqui da cultura, logicamente que é em outra vereda, né? É por as letras, Hernando, é por a toada, é por o aboio, por o repente, né? Mas é tudo uma cultura só. Júnior, aqui o poeta Nailton Barros, declamador, mandou um verso aqui de Ivanildo. Isso aqui, Nailton Barros lá de São Bento, isso aqui é o seguinte: eu conheço a grota espessa, ele foi fulminado, sei o nome do soldado que arrancou em sua cabeça, e para que você não esqueça quem fabricou o caixão, sei a marca do facão e até quem bateu o sino. Alguém sabe o destino da alma de Lampião, disse Ivan de Vila Nova. Verso extraordinário, é isso. Pronto, aos amigos eu quero dizer a vocês, né, que eu estou com um novo trabalho, né, que foi lançado agora na Bahia no dia 25. Quem é de Capoeira sabe que eu tenho um pequeno comércio no centro da cidade. E quem desejar adquirir um dos nossos 4 livros, estão lá todos à disposição. Pode ver o preço? Pode. Como se diz, é baratinho, é um preço simbólico. Muita gente às vezes faz um pacote, leva os 4, a gente dá desconto. Mas eu quero que você conheça a nossa história. Você de capoeira tem muita coisa de capoeiras que às vezes você precisa conhecer, né? E daqui a 50, 100 anos, se ainda houver livro, não sei como é que vai ser, mas vai ter, vai ter um cara que falou do seu avô, do seu bisavô, do conhecido, né? Eu sempre procuro valorizar a nossa cultura, né? Como eu disse aqui nesse livro, né, de Lampião e Serrinha, né, que tem já em vários estados do Nordeste, o de Capoeiras também, foi adquirido por muita gente, não só de Capoeiras que mora aqui, né, que resolveu matar a saudade da terrinha por a nossa literatura, mas eu já ouvi depoimento de gente que não conhece Capoeiras, que eu quero conhecer Capoeiras, eu quero conhecer isso que você descreveu, eu quero conhecer tal personagem, eu quero conhecer o lugar onde aconteceu tal fato que você narrou. Então a gente assim de pouquinho vai levando Capoeiras para Recife, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, vai levando não só Capoeira, né, como esse livro de Capoeira, mas como o Agreste, né, de Serrinha do Catimbau e outras. E já está entrando também em outros países, que você falou que a menina lá
Foi no outro país estrangeiro, foi? Foi na Espanha. É, na Espanha. Bom, Já tá entrando... Meu primeiro livro, A Volta do Rei do Cangaço, pouquinho, logicamente, mas eu tenho ele nos Estados Unidos, eu tenho na Suécia, Portugal, Alemanha, e poucos dias atrás mandei para uma cidade que eu não lembro, mas uma cidade da França. Da França. Brasileiro, logicamente, mas a gente pode dizer que um pouquinho, uma gotinha aqui, uma gotinha ali, a gente pode dizer que botar a bandeirinha da gente lá na Europa. Né? Isso tudo é muito, muito gratificante. Olha, para você, nossas considerações, né? O cidadão, eu me considero como cidadão, agora como pesquisador, historiador, é tudo. Vamos respeitar o cidadão capoeirense Júnior Almeida. Muito obrigado, TV. Atenção, Naito Barros, por vontade, mande esse verso para o meu zap, esse verso de Ivanir Villanova. Um abraço. Um abraço, boa noite, pessoal. Lembre-se, em tudo Deus é primeiro. Encerrou?